Agradecendo também a presença de todos aqui nesse momento e vamos fazer a prece inicial. Vamos fechar os olhos, agradecer a Jesus por mais um dia, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, né? Mesmo diante de um quadro que se encontra não tão bem de saúde, mas nós temos mais é que agradecer, né? E piores são os que estão, às vezes, no leito de um hospital, já sem uma esperança. Então, portanto, nós temos que ser gratos por nos estarmos aqui, podendo falar, respirar e ser grato. Que Jesus possa nos abençoar com as tuas bênçãos e que a espiritualidade possa se encontrar aqui nesse momento, auxiliando a todos vocês que se encontram, aos nossos irmãos desencarnados também, que estão aqui, que possam também receber o seu lenitivo, né? Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Agora, passando para o nosso irmão Marquinhos, para ele ler o minuto de sabedoria. Bom dia a todos e a todas. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue o fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Graças a Deus. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque não é uma multidão de ambiciosos e de intrigantes. Se coloca como reformadores e como Messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como se os pode reconhecer os seus sinais? Se não se confia o comando em um exército, senão a um general, hábito e capaz de o dirigir. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certo de que Ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabem, capazes de as cumprir, porque as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. Não preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso,
são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque senão são superiores ao meio no qual deve agir. Sua ação será nula. Graças a Deus. Agora vamos passar a palavra para seu Chico, para que ele possa divulgar os conhecimentos do Evangelho. Olá pessoal, bom dia a todos, que aqui se encontram, que todos estejam presentes mentalmente e corporalmente, porque é mais fácil a gente estar presente corporal do que mental, porque entramos em uma divisão de conhecimento. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos aqui elementos gerais do universo. Eu palestrante Chico Martins, E eu vou começar porque já conhecemos quem nos abastece, que é o Sol, todo dia de manhã. Ele nos abastece, nos desperta, nos cura. O Sol, nós conhecemos. Já conhecemos quem nos abriga, a Mãe Terra. Nós estamos passando uma temporada aqui na Mãe Terra. A Terra nos acolhe. E aqui tem essa parte aqui, mas ainda não conhecemos quem nos criou. Olha, mas ainda não conhecemos quem nos criou. Essa será a grande revelação, em busca do conhecimento da verdade, conhecer Deus. Por quê? Somos partículas de Deus, que nos forma esse conhecimento inteligente. Nosso estudo de elementos gerais do universo se divide conhecimento do princípio das coisas, é espírito e matéria, propriedade da matéria, é espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. Precisamos ter esse conhecimento. Precisamos conhecer por que tudo acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. Como isso aqui foi tudo construído. É espírito e matéria. Nós somos um espírito na matéria, que nós damos o nome reencarnado, alma e matéria. Para nós estamos aqui conscientemente, precisamos desse corpo material para estarmos aqui. Mas como a gente desencarna, nós não ficamos aqui por um bom tempo. Sim, também é uma matéria menos densa, que é o perispírito, propriedade da matéria. Vamos também ter um leve conhecimento sobre cada propriedade de cada matéria. Isso aqui, fluido cósmico universal condensado, matéria, aonde o homem, nós damos formas. Eu peguei uma matéria, um produto, dei forma, um amparo, uma mesa, peguemos a areia, derretemos, fazemos o vidro. Nós damos essa propriedade. É espaço universal, certo? Para a gente fechar com espaço universal. Porque cada corpo
tem o seu ambiente, mas temos um grande vazio, e não está vazio, está sempre ocupado. Não existe praticamente o vazio. Elementos gerais do universo. Dois são, segundo o Espiritismo, os elementos gerais do universo são matéria e espírito, em nossas condições. Acima de tudo, Deus Criador, Pai de todas as coisas, porque sem a criação de Deus, sem a criação divina, nós não estaríamos aqui. Nós não compartilhamos com essa criação. Deus nos colocou simples e ignorante e nos deu a cada um a sua missão de construir um mundo melhor, uma terra melhor, amando mais. Não importa o que ainda acontece, tantas guerras ainda, né? Tantas guerras. Não é só aquelas guerras no Oriente, mas sim aquelas guerras famílias que nós temos. Aí nós temos uma grande pergunta: o que se entende por universo? O que entendemos por universo? Tudo isso que a gente possa alcançar, possa conhecer, tudo isso é o universo. Se você deita e olha para as estrelas, também é o universo. Tudo é espaço e universo. Como veio a existir? Como tudo isso veio a existir, né? Veio a existir pelo amor da criação divina de Deus. De que é feito? Matéria condensada. Quais são os seus elementos gerais? A matéria foi criada por Deus ou existe desde toda a eternidade? São perguntas. Qual é a natureza íntima do Espírito? Com essas questões apresentamos aí o nosso tema, que se subdivide em universo, elementos gerais do universo, relações entre espírito e matéria. São perguntas individuais para cada um, vai entendendo ao passar das horas, né? O que se entende por universo, como é existido, o que é feito, quais são os elementos gerais, a matéria foi criada por Deus sucessivamente, e vamos em frente. Né? Conceito do universo, conjunto de tudo quando existe, incluindo-se a Terra, os astros, as galáxias, toda a matéria disseminada no espaço. Diz-nos a astronomia que o universo é constituído de estrelas, e as estrelas reunidas é um grupamento de bilhões de galáxias, e as galáxias de nossa que pesquisa de 10 milhões de anos, e ainda nós chegamos a 5 milhões, né, de vida por aqui, né? De acordo com o Espiritismo, o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que movem os espaços e os fluidos que se preenchem. Nós temos a grande vontade de conhecer Deus, temos uma imensa vontade de conhecer Jesus, mas Jesus já faz parte da nossa matéria, do nosso dia a dia, do nosso convívio, das nossas orações. Mas Deus criou só este ambiente grosseiro, acolhedor, que ao longo dos tempos foram transformando a evoluir todo esse sistema. Mas nós temos outros mundos, os mundos que é invisível ao nosso olho, à nossa mente. Só através da mediunidade que nós temos acesso. Por isso que existem até hoje as casas espíritas, dando e transformando consciência em cada um e vos educando. Considerações iniciais: o ser humano está sempre inquirindo sobre o princípio das coisas. Nós estamos sempre correndo à busca desse princípio, que é através das nossas orações e buscando até nas casas religiosas a salvação e
a um céu. E retrocedemos pela nossa ignorância ao inferno, que é nosso. O céu todo é nosso, como nos fala. Muitos são os ministérios que, se para ser desvendados, requerem depuração do Espírito. Como tem que depuração do Espírito, cabe a cada um de nós se indagar, buscar, entender por que estamos aqui. Porque eu olho e vejo tanto do movimento, tantas pessoas que ainda não se encaixaram dentro do seu próprio conhecimento, como nos fala aqui. As pesquisas científicas têm avançado sobremaneira, mas não podem ultrapassar os limites fixados por Deus, porque nós temos esse limite. Nosso planeta tem esse limite. Esse limite não ultrapassa o limite fixado por Deus. Precisamos de um aprendizado. Nós vamos ver aí daqui a pouco um vídeo curto de todo o começo que Deus nos criou o nosso planeta e até hoje a evolução. Ela vai ser um vídeo de 1 minuto. Todo um nascimento. E nós vos representamos todo esse nascimento. Quando nós somos gerados, nós estamos no útero da nossa mãe, né, mergulhado no líquido, e sucessivamente a gente vai explorando o nosso dia a dia. Existe tudo. Se a gente comparar o nascimento da Terra com o nascimento de cada um de nós, tem toda a semelhança disso aí fixar. Embora não possamos saber tudo, os espíritos superiores aí estão para nos fornecer auxílio, se necessário, através da comunicação mediúnica. Eis aí a necessidade que Jesus nos concedeu, o Espírito da Verdade, a nos auxiliar. E nós ainda não temos a capacidade de acolher. Aí nós temos esta casa, temos as reuniões mediúnicas, como nós já os conhecemos, para poder entender bem melhor a nossa curiosidade e essa comunicação tão verdadeira. Mas precisa cada um estudar, entender, prestar atenção. Eu digo estudar, seria pegar livros e folhear, quebrar, mas nem todos têm esse tempo, essa capacidade, mas precisamos estudar sim o seu vizinho, o comportamento do seu filho, do seu neto, do seu pai, da sua mãe, compreender dentro do seu dia do trabalho e trabalhar muito o perdão, para podermos seguir essa trajetória. O universo, sobre a origem do universo. A maioria dos cosmologistas, astrônomos, estudiosos da origem do universo aceita que seu início se deu há 15 bilhões de anos, por meio de uma enorme explosão, a partir de uma concepção de matéria extraordinariamente quente e condensada. A esse modelo denominamos. Teve um princípio de vida, de desenvolvimento, sim, todo estudo aponta. E a Terra tem uma data limite. Mas a nós ainda não chegamos. Você vê que é tão grandiosa a criação de Deus, que ainda não chegamos nem 1/3 de vida da Terra. Muita coisa ainda vai rolar. Nós já tivemos várias civilizações, os tebos, os mormons, né? E tantas outras vidas, e uma das existências mais prolongadas que até hoje o planeta recebeu, somos cada um de nós. Estamos aqui. Passamos por muitas tribulações, mas estamos aqui, né? A maioria dos... Isso aqui é esse modelo? Não sei. Agora, passe esse vídeo aqui, é 1 minuto, para a gente entender a evolução. Pode deixar assim que vai.
Aí o formato, quando começou, ó, aqui, ó, a terra, ó, as explosões, ó, começamos aqui, ó, tudo isso, ó. Você veja aqui o amor de Deus, ó, aqui já começo de vida, a vida surgindo na terra, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, começo de vida, os dinossauros. Aí os animais mais atualizados, né? Que as plantas, os macacos, né? Aí é onde a gente começou a civilização, os maias, né, que passou aí, é aqui, os egípcios. Aí aqui a nova evolução, aonde nós já chegamos aqui. Aqui a nossa atualidade, como é agitada, né? Aí a gente viu em 1 minuto toda a evolução. Quer dizer, reclamamos de quê, minha gente? Em 1 minuto levou séculos e séculos para chegar onde chegamos. Em 1 minuto partiu da criação e está aí uma das grandes revelações da humanidade, é o conhecimento, né? Quer dizer, um caso desse aqui, uma imagem dessa, um vídeo desse, há 50, 100 anos atrás, ele seria impossível. Por que nós temos isso hoje? Porque nós evoluímos. Os nossos conhecimentos são outros, como nos fala sobre a origem do sistema solar. O nosso sistema solar, nosso sistema planetário surgiu na Via Láctea há 5 bilhões de anos pela condensação de uma nuvem de gás e pó cósmico. O Sol suficientemente grande para irradiar luz própria por outra ou uma multidão de corpos celestes do universo. Tamanho, apesar de não haver nenhuma tão grande que pudesse irradiar luz própria. Quer dizer, aqui é o Sol. O sistema solar é visto como um disco de matéria muito tênue, poeira e gás. Em relação ao entorno da estrela central, o Sol, além da poeira e da matéria gasosa, o disco contém 9 esferas, os planetas, com distância variáveis em relação ao centro do disco, em um cinturão de asteroides girando na mesma direção em volta do centro. A gente olhando, eu não vou ter uma foto, mas a gente olhando a parte sistemática nossa, a gente vê aqueles anéis, aonde cada planeta eles têm o seu percurso, o cinturão de asteroides, né, que faz todo esse sistema de compreender. Quer dizer, se nosso planeta Terra passar por uma guerra nuclear, uma destruição em massa, vai prejudicar todo o sistema solar, todo o nosso sistema, todos os mundos, satélites, tudo praticamente vai ser destruído. Aqui nós temos os materiais constituídos são 80% de hidrogênio, 15% de hélio e uma pequena percentual de elementos como silício, alumínio, ferro, cálcio, oxigênio, carbono e nitrogênio, que forma essa claridade e essa temperatura que o Sol nos oferece. Agora, o princípio das coisas. Esse aqui é mais só áudio. O homem pode conhecer o princípio das coisas. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste momento. O homem pode um dia conhecer os mistérios das coisas de Deus? Sim, mas para compreender certas coisas é preciso algumas faculdades que ainda não possui. Pode o homem desvendar alguns segredos da natureza pelas investigações científicas?
A ciência foi dada para seu adiantamento, porém, não deve ultrapassar certos limites. O homem pode receber comunicações de ordem mais elevada sobre a natureza das coisas. Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência ainda não compreende. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E aí a gente vê os conhecimentos e os limites que nós temos, né? E a gente vê também nas redes sociais a questão de Marte, habitar Marte. Quer dizer, ainda não chegou o tempo, né? Ainda não chegou o tempo desse movimento, né? Espírito e matéria, vamos ver. Defende-se geralmente a matéria como sempre, porque tem extensão, porque é capaz de nos impressionar os sentidos, porque impenetrável. São exatas estas definições? No vosso ponto de vista, elas são: porque não falais senão porque o conhecemos. Mas a matéria existe em que estado que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o será. A matéria densa, e somos dessa aqui, mas o Espírito atravessa as paredes, portas. Se você sobe, nós temos a faixa umbralina, onde está as colônias espirituais, os hospitais, coisa muito bela, mas é matéria menos densa, como ele fala aqui, no sentido, nossa matéria ignorante, por exemplo, sutil, certo? Mesma coisa quando a gente desce ao encontro com a nossa consciência errada, abaixo dos nossos pés. Existem moradas, matérias densas, mas de nenhuma impressão que cause um sentido. Que definição podereis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce as suas funções. Aí nos cabe entender: somos matéria, nossos movimentos, nossas intuições, tudo vem de uma vida interior, para a gente entender melhor, né? Os comandos dados, todos vêm do Espírito e movimenta a matéria. Desde o ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente intermediário com o auxílio sobre o qual atua o Espírito. Nós sentimos o dor, nós sentimos vexames, cansaço, mas nós vos pedimos para vir ter essa experiência, para combater o nosso orgulho. Por isso, nós temos que aprender com tudo isso. O que é o Espírito? Princípio inteligente do universo, certo? Todos nós temos aqui princípio inteligente. E aqui é todo esse espaço e um ambiente. Aí aqui eu vou colocar o seguinte: eu sempre gosto de observar as pessoas, os andarilhos, por uma decepção, se entrega ao mundo do qual nem conquistou, né? Pessoas que vivem a pedir, porque nós temos pessoas que moram
precariamente, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que se deu a viver o seu costume de pedir à sua avó e viver uma vida desassossegada, que eu digo, aquela acomodação, pedir aquela esmola para sobreviver. Mas tudo está aqui, o princípio inteligente que todos nós temos, todos nós somos inteligentes, até os animais, as plantas, mas nós temos esse princípio. Mas os animais não têm esse princípio, têm a inteligência, mas esse princípio de conhecimento ainda não foi dado, porque nós viemos dos minerais, dos vegetais, passamos um bom tempo na parte animal e hoje somos seres humanos. Qual é a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito como a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, algumas coisas ficais sabendo, coisa nenhuma, e o nada não existe. O Espírito, ele é impalpável. Ele tem atuação aos nossos dia a dia, à nossa mente, aos nossos conhecimentos. Nem tudo o que pensamos vem de nós mesmos. Eles têm um controle, em certo grau. Aquilo que nós pensamos, o primeiro pensamento, aquele pensamento que você decidiu, ele é seu. Está no Livro dos Espíritos, na questão 459. Kardec pergunta se somos influenciados pelos Espíritos. Muito mais do que pensamos. Por isso que obrigado a Jesus nos alerta: orai e vigiai. Fazer sempre o Evangelho no lar e nos manter o equilíbrio. Porque o Espírito existe. Estamos na carne. Eu sou um Espírito na matéria. Pode-se conceber o Espírito sem a matéria ou a matéria sem o Espírito? Podemos conceber o Espírito na matéria ou a matéria sem o Espírito? Aí é onde é que a gente deve vigiar o nosso dia a dia. Certo? Se pecou, não pecas mais. Se bateu em alguém, não bata mais. Se roubou, não roube mais. Se desrespeitou, não desrespeite mais. Esses são grandes ensinamentos. Pode-se ir fora de dúvida. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Somos pensamento. Tudo é pensamento. Se você vai a uma loja comprar uma roupa, você vai pensar, primeiramente, o melhor modelo, aquela roupa que vos representa. Se a gente vai construir uma casa para nós passar a nossa temporada, nós pensamos, primeiramente, rabiscamos todinho aquele pensamento e levamos para um arquiteto, né, para poder melhorar mais, dar mais conteúdo àquilo ali. E nós somos isso, pensamento. Aonde a gente interliga aos nossos entes queridos, aos nossos benfeitores da casa, interliga até Deus. Nós não conhecemos Deus, mas nós se ligamos à criação divina. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim. E acima de tudo, Deus. O Criador, o Pai de todas as coisas.
Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de todo o que existe. Trindade universal. Todos têm a criação de Deus e participação de todos nós. Mas os elementos materiais em si têm que justo o fluido universal. É esse fluido que Jesus fez transformar a água em vinho. E a gente, para transformar, fazer o vinho, nós temos que plantar a videira, colher a uva e todo um processo de fermentação. Apenas Jesus fez tudo isso, mas um processo bem rápido para tudo acontecer, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dito, por demais grosseiro que o espírito possa exercer a ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material. Ele se destaca desde por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, a razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocada entre o espírito e a matéria e fluido, como matéria e suscetível, pelos quais inúmeras combinações, como está sobre a ação do espírito, de produzir infinita variedade das coisas de que é apenas. Aqui nós temos corpo humano, né? E aqui nós temos vários raios. Isso aqui faz parte de cada um de nós, temos isso aqui. Quando a gente pensa no bem, nós aumentamos esses raios, né? Que nos protege. Quando a gente vem à casa aqui, principalmente, a gente toma o passe em nome de Jesus, querendo a melhora, a cura, nós os aumentamos esses raios protetores que dizemos que ele é suscetível a inúmeras combinações, o que chamamos de fluido elétrico, através do nosso pensamento. O fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é propriamente falável, senão a matéria mais perfeita, mais sutil do que se pode considerar independente. Tudo se encontra nessa dimensão de matéria sutil. Pela nossa necessidade que nós nos fundimos através do nosso conhecimento, através de composições para nos ter. Mas isso aqui, pronto, aí espírito e matéria. O Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, Comentários. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Certo. E aqui nós temos propriedade da matéria, né? Nós temos essa imagem muito bonita, né? Que é um oceano, que é a natureza, as geleiras, as nuvens, toda essa atmosfera que tem o oxigênio, o dióxido de carbono, para a gente entender que é uma complexidade, mas em cada ambiente desse aqui existe vidas, na serra, no mar, na água, nos astros, tudo isso aqui existe um complexo de vida.
para poder nós manter essa vida inteligente, né? Esse princípio inteligente. Porque se não houvesse vida, nós não teríamos esse princípio. E cada dia nós vamos alcançando, né? Propriedade. Ponderabilidade. A matéria, como entendemos, possui peso. No entanto, a matéria considerada como fluido universal é impossível para nós. Quer dizer, a matéria tem peso. Essa que nós condensamos. Mas quando ela se desfaz, ela não tem peso. Se eu conseguisse desmaterializar essa tribuna ou essa mesa, ela ficava imperceptível a nosso conhecimento. Ela não ia ter peso, porque ela ia tomar cada sua forma fluídica no fluido universal. Elementos. A matéria é formada por um único elemento primitivo. Os corpos que consideramos simples são transformações dessa matéria primitiva, né? Quer dizer, a matéria formada por um único elemento primitivo, é o fluido cósmico universal, que preenche. A gente olha para a Lua, né? A gente vê que tem um espaço muito grande entre a Terra e a Lua, ao Sol. Mas tudo isso é preenchido por esse fluido universal. E, através dele, nós o condensamos, o conhecimento, propriedades. As diferentes propriedades da matéria resultam das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinada circunstância. Está aí a nossa cura, né? Curar as nossas saúdes, nosso problema de saúde, o nosso entendimento, né? Como nós viemos hoje aqui nessa casa, muito trabalho, cirurgias espirituais, são modificações que nós criamos em nós, que não está correto, nós captamos erradamente. Modificações. A mesma matéria elementar pode passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Você veja aqui, a matéria elementar pode passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Esses conceitos são fundamentais para entender a visão espírita sobre a matéria e suas relações com o espírito. Se você quiser, né, prorrogar mais, está aí o estudo. Propriedade da matéria. O livro dos Espíritos, propriedades da matéria. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Gostou da passagem? Deixe o like e acesse nosso canal para mais conteúdos. Que Deus te abençoe e a todos. Aí a gente vê isso aí, né, que o odor é uma matéria. O cheiro, perfume, tudo é matéria. Para a gente entender que vivemos no mundo material.
todo o nosso corpo ela se dissolve quando a gente desencarna e fica ao mercê da nossa Mãe Terra, através dos vermes, né, das modificações, para poder ainda, o que eu usei, os outros vão precisar. Por isso que nunca esgota a matéria-prima para cada um que nasce, que nós nos fornecemos, para a gente entender, né? Aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda o conceito de espaço e universo, no capítulo 2, intitulado Elementos Gerais do Universo. Aqui estão alguns pontos principais. Infinito. O espaço universal é infinito. Kardec explica que, ao tentar imaginar um limite para o espaço, a razão nos diz que, além desse limite, deve haver algo mesmo que seja um vazio absoluto. Aqui ele falou o limite, mas aqui você veja que tem um vazio absoluto. Quando eu não compreendia muito essa questão, somente na minha juventude, eu gostava de olhar as bordas da nossa visão que terminava. E eu sempre dizia, um dia eu quero chegar a esse ponto aí para eu ver aonde termina, né? E tudo isso nós pensamos, né? O vazio absoluto. Vazio absoluto, você veja o que é que Kardec fala. Não existe vazio absoluto no espaço universal. O que parece vazio para nós está, na verdade, ocupado por uma matéria que se escapa aos nossos sentidos e instrumentos. A esse conceito são fundamentais para entender a visão espírita sobre o universo e suas relações com o espírito. Se você quiser explorar mais, a gente tem a leitura mais do capítulo. Você vê que não existe, né, não existe o infinito e nem o vazio absoluto. Não existe. É como uma dor na gente. Não existe a dor. Nós sentimos a dor. Né? Porque a chuva que prejudica aqueles que estão na praia, eles animam o agricultor que plantou. O vento que destrói, mas também tem seus benefícios. Aí por isso que nós temos isso aí, né? É espaço universal. Questão 35, o Livro dos Espíritos. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão. Bem o sei e, no entanto, a razão te diz que não, pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa esfera que o podeis compreender. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Suponho limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Aí é onde a gente vê o princípio das coisas, né? Para a gente fazer a nossa conclusão e concluir, dando muito obrigado a todos, nós temos aqui elementos gerais do universo.
Aqui nós vejamos essa luz, né? Essa representação aqui, né? Nós fazemos parte, nós trazemos cada centilha dessa aqui, ó, que é a nossa alma, nosso espírito. Nós trazemos isso aqui, ó. Deus nos dá, quando Ele cria o espírito, Ele nos dá isso aqui, a essa centilha que é você, e nos dar a permissão para a gente, ó, espírito, e aqui nos habitamos na lei de amor divino. Escolha é cada um nós, mas nós, para poder nós estarmos aqui e voltar novamente, nós precisamos de matéria. Aqui nós precisamos de uma matéria densa. Futuramente vamos precisar de matérias menos densas. Como eu já falei, as colônias, os conhecimentos, as cidades espirituais, aonde a gente pode, o espírito pode passar longo tempo ao seu trabalho, em muitas consciências, para seguir uma longa jornada de aprendizado e espalhando aí todo o amor divino, e nós voltaremos a essa fonte. Por isso que muitas vezes eu gosto de indagar por que o mal existe, porque temos cada um que combater o mal. É porque você provocou o mal para conhecer melhor a sua dor. E por isso a gente temos que corrigir o mal. E o mal só existe aqui, na área espírito, mas tudo está aqui. Tudo está aqui. Se o espírito voltar à sua terra natal, às cidades espirituais, não tem mais o mal. E o planeta nosso aqui está passando por uma das grandes transformações, né? O mundo de regeneração, aonde o mal vai ser bem mais controlado. Por quê? O mal, ele não se alimenta dessa fonte, apesar de sermos nós seres humanos. Mas a alma contaminada, ele não vai se alimentar. Ele vai se alimentar daqui. O mal, ele se alimenta de nós. Nós, pessoas boas, por isso que Jesus foi crucificado, por isso que as pessoas boas são julgadas indevidamente, sem culpa. Grandes conhecimentos, trabalho extraordinário é perseguido. Por quê? Porque quando você passa a fazer o bem, corrigir as suas ações, você passa a interromper essa alimentação do mal. Aí a gente passa a ser perseguido. É como você jogar um reboco numa planta para colher frutos. Você danifica aquelas que estão para amadurecer, aquelas que estão na vinda, mas por causa de uma simples fruta adequada, já no ponto de subtrair, e a gente prejudica tantos. Eis aí o conhecimento de Deus. Saímos daqui e percorremos, mas só que nós não temos data específica para isso. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Não adianta nem pensar em anos-luz para grandes distâncias a chegar à galáxia Centauri, que é uma das mais próximas e que leva 40 anos-luz. O mundo vai se acabar. Meu Deus, o mundo vai se acabar. O que será de mim, de nós? Mas nós não chegamos nem um terço da idade do planeta Terra. Nem um terço. Ainda temos muito a percorrer. Por quê? Ainda temos aqui nessa matéria aqui, ainda tem que passar a sexta, a sétima e a oitava civilizações ainda, depois nós. Nós podemos fazer o bem e reconhecer a nossa posição e voltar para trabalhar no mundo regenerativo aqui. Você veja que Deus é paciente.
a dor passa quando a gente tem consciência. Pois é, pessoal, eu agradecendo a todos vocês pela sua paciência, seu bom senso. Eu sei que todos aqui estão de boa vontade em aprender, para poder nós chegar a conhecer Deus, esse grande trabalhador do arquiteto que criou tantas inteligências. E a gente olhando o nosso planeta de longe, né, que nós temos a oportunidade, e a gente vê tão belo, e todo mundo fixado ali, numa rota, uma hora nós estamos embaixo, outra nós estamos em cima, e cada um siga os seus conhecimentos através da sua paciência. Tá bom? Um abraço a todos. Namastê. Aproveitando que o senhor está aí, faça a prece final. Então vamos agradecer, né, por esse domingo, por essa manhã, por esse grande aprendizado. Agradecer pelos movimentos dos nossos braços, pelas ideias que nós temos em nossa consciência, e que possamos reverter essas ideias para nos curar os nossos irmãos tão próximos. Agradecemos pelas nossas pernas, para que possamos caminhar todos os dias, pelos nossos lábios, pelos nossos órgãos interior, fortalecendo a nossa alma, encorajando o equilíbrio, para que possamos acolher a todos. Deus está tão próximo de nós, pela criação divina, e Ele nos envia a cada um de nós o mentor, o doutor, aquele que nos preza nesse grande amor. Que Jesus nos derrame bênção de luz e conhecimento para a nossa jornada de hoje. E vossa Mãe Santíssima acompanhe a cada um ao seu lado, e você possa abraçar a todos aqueles que se encontram em casa. Oh Deus, e boas-vindas. Graças a Deus, gente.